Bom dia, amados. Graça e paz. Amém? Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Senhor Jesus. Irmãos queridos, vamos meditar um pouquinho essa manhã sobre o impacto que tem na nossa história, o nosso novo nascimento. É outro assunto pouco experimentado na prática, infelizmente. Mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova vida é, algumas versões vão dizer. Nova criação. Eis que tudo se fez novo. Os irmãos aqui que já sabem disso, os irmãos que estão nos ouvindo em algum momento, nós temos um nome não porque nós racionalizamos algo de impacto, uma mera maneira de nós sermos achados. Mas o nome Nova Vida é por causa desse versículo. É a nova natureza que está dentro de você. E somente é trazida à existência por ação do Espírito Santo de Deus. Você era uma lagarta, eu era uma lagarta, um ser terrestre. E Jesus, quando Ele salvou nosso espírito, Ele nos transformou em borboletas. Um ser celestial. O que acontece, infelizmente, nos dias atuais, são borboletas andando como lagartas. Então, se tudo se fez novo, lembre-se sempre, isso já é uma verdade dentro de você. O teu espírito não há condenação nenhuma, amados. Já está tudo pronto. Só que quando Cristo está no nosso espírito, essa é a nova vida. Mas na nossa mente ainda opera a mente de Adão, as nossas realidades não vão responder a isso. Existe uma incoerência aqui. Agora, quando por ação do Espírito Santo, o Cristo que habita dentro de você, no teu espírito, conquista um pouco mais a sua alma e a mente dele é colocada aqui, pode ter certeza, as suas realidades vão ser sobrenaturais. Aí você vai ser uma borboleta que voa. Então você não funciona mais como o mundo funciona. Por dentro você não é mais como o mundo funciona. E a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 4, que Jesus, quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para criar um sistema de hierarquia? Não, a Bíblia diz, para aperfeiçoamento dos santos. Vai. Nunca aperfeiçoou um santo. Já sou santo? Por dentro. Aperfeiçoamento é um alinhamento. É eu ver fora de você agora tudo aquilo que você é por dentro. E para isso ele deu os ministérios. Então, nem todos são apóstolos chamados para serem separados em tempo integral para isso. Mas de certa maneira, hora ou outra, nós podemos fluir na unção de apóstolo. Apóstolo é alguém que traz fundamento, visão.
destino que o Espírito Santo está dando para cada congregação. Isso é um apóstolo, fundamento. Então, talvez numa situação diária você conviva com alguém que está colocando a vida dele ainda sobre um fundamento passado. Aí você vem com uma palavra e diz: Jesus já resolveu isso daí. Está funcionando na unção de apóstolo. Se você vive essa palavra, tem unção. Se você é uma borboleta que está voando, aquilo entra na pessoa. A mesma coisa, profetas. Acho que profeta é o mais que a gente flua sem perceber. Profeta no Antigo Testamento, meu irmão, não é igual ao profeta na Nova Aliança. Profeta no Antigo Testamento era alguém que era ungido por Deus para profetizar sobre coisas que iriam acontecer. E diz a palavra de Deus que se um profeta profetizasse em nome de Deus e aquilo não acontecesse, ele deveria ser morto. Então hoje não existe mais você ir na casa de um profeta para receber uma palavra de destino, do que você tem que fazer ou do que Deus vai fazer na sua vida. Isso passou. O ofício profético hoje na Nova Aliança, na vida no Espírito, é quando Deus usa alguém para confirmar talvez algo que ele já estava colocando dentro de você. Profetizar é você falar da parte de alguém. Então a gente fala da parte ou do céu ou da terra o dia inteiro. Vem uma situação na nossa vida ou na vida de uma pessoa, se você não é mudo, você está profetizando. A questão é da parte de quem? Da parte da nova vida, da parte do que passou. Evangelista, aquele que é levantado para ganhar almas. De certa maneira, nós também podemos ser usados, devemos ser usados nisso. Pastores, pessoas que têm uma inclinação do Espírito para cuidar, para abraçar, para lembrar, para ligar. Uma unção, não adianta a gente querer fabricar essas coisas. Mestres. O mestre é o que ensina a palavra. Não, o mestre é o que tem um relacionamento com o Espírito Santo e tem um dom de ter a palavra aberta numa dimensão para despertar em você uma fome por ele. Então o mestre não te ensina a palavra, o mestre ele deve te levar para o mestre que ensinou a palavra para ele, que é o Espírito Santo. Assim como o evangelista também, o pastor também, nós só somos facilitadores desse relacionamento. Mas o profeta, que é onde eu queria falar um pouquinho essa manhã com os irmãos, é um assunto bastante mal compreendido nos dias de hoje. Porque a gente sempre está profetizando, concordando com algo. A nova vida, cada vez mais, o novo nascimento vai gerar em você palavras proféticas do alto, que não vão fazer sentido nenhum às vezes para o mundo. Porque o profeta na nova aliança, ele não fala de coisas que vão acontecer, ele fala de coisas que já aconteceram. Sabe isso que está passando, irmão? Deus já resolveu. Assim diz o Senhor, eu farei uma obra grandiosa na sua vida. Assim diz o Senhor, tudo que eu tinha para fazer por você, eu já fiz e está dentro de você. Só existe uma alma aí que você precisa permitir que eu cuide dela e sare ela para que isso venha à existência. Amém? Vamos ouvir a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 26. A Bíblia diz assim lá em 1 Coríntios:
Todos podem profetizar, devem profetizar, pregar. Estou falando disso aqui, irmãos. Está falando do dia a dia. A hora que você abre a sua boca, você está falando da parte de alguém. Ou de Cristo, nova natureza, mente de Cristo, ou de Adão, mundo, que já passou. O mundo tende a receber com mais facilidade falsos profetas. Por quê? Porque na maioria das vezes são borboletas que estão falando de algo que não vive. Não há unção. A pior coisa é você pregar para alguém a verdade que vai confrontar ela em alguma dimensão sem a unção do Espírito. Porque a pessoa não quer aquilo lá. Ou ela acha que não quer. Mas quando você é forjado pelo Espírito Santo, a hora que você abre a sua boca, você não vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Você vai falar aquilo que ela precisa ouvir da parte de Deus. Aquilo flecha ela por dentro como uma espada. Ela nunca mais é a mesma. Mas não é só falar, é viver antes. Por isso que o novo nascimento tem que gerar impacto na nossa vida. Eu nasci de novo, glória a Deus por isso. Mas lembra, isso está dentro de você e por fora. O tempo vai passar, irmãos, é uma mudança total. Não conheço ninguém que nasceu de novo, que o Espírito Santo levou ele cada vez mais para as profundezas e a pessoa continuou vivendo nos mesmos círculos, nas mesmas rodas, fazendo todas as coisas exatamente do mesmo jeito. Porque nem sempre a gente vai ser usado no lugar que a gente quer. Onde existe um vínculo de alma. Não é ali nosso lugar, é o Espírito Santo que sabe. Às vezes sim, às vezes não. Nossa tendência, nossa meta é ganhar os nossos parentes. Jesus é tão perfeito na palavra que a Bíblia diz que até os irmãos dele, ele não conseguiu convencer. Então não se ocupe ou não se encarregue de nada que o Espírito Santo não está te levando a falar e fazer. Só seja sensível a saber aonde que é para eu sair e aonde que é para eu entrar. Porque ele vai te mover de lugar. Para que você ganhe eficiência no reinar. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 6, verso 26. Ai de vós, palavras de Jesus, amém? Ai de vós, quando bem falarem de vós, todos os homens. Porque semelhantemente a essas coisas faziam os pais deles aos falsos profetas. Tudo que a gente foge, né? A gente quer agradar homens, a gente quer ser bem cotado no mundo, a nossa velha natureza. Nosso novo homem não está aqui para agradar homens, está aqui para agradar a Deus. Jesus diz assim, ó, ai de vós quando todo mundo te elogiar. Por quê? Porque você está sendo alguém que está profetizando aquilo que eles querem ouvir, que está mantendo eles no lugar que eles estão. Ninguém, amados, gosta de ser confrontado. Esse processo de aquilo que está no espírito vir à existência, passa por uma alma que vai sofrer uma certa contrariedade, um desconforto, uma tristeza, porque a gente não gosta de ser contrariado. Corrigido, exortado. Mas lembre-se sempre, quando vem de Deus, quando a profecia é do Senhor, é do Espírito Santo, aquilo é para o seu bem. Aquilo vai te levar para frente, aquilo não vai te atrasar. Então Jesus disse assim, quando todo mundo está falando bem de você, cuidado. Porque já faziam isso no passado. Com quem? Com os falsos profetas. Nossa, estou passando por isso, por aquilo. Ah, irmão, assim mesmo, é difícil a vida, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Afaga o ego. O morto continua morto. É difícil, amados.
no início principalmente, você ter a ousadia com a unção e direção do Espírito de profetizar da parte do céu. Então, quando todo mundo falar bem de você, Jesus diz, ai de vós, verso 27, mas a vós outros, agora está falando para nós, igreja, que me estáis dando ouvidos, digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem àqueles que estão vos odiando. Inimigo nosso hoje são pessoas, não diretamente. São espíritos caídos do mundo que estão, de certa maneira, governando a vida daquelas pessoas ainda. Então, aquela pessoa ela se torna uma inimiga, não nossa em si, mas do propósito de Deus nessa terra, porque ela está sendo influenciada por coisas ruins. Mas Jesus disse, amai. Como que eu amo? Sendo um profeta verdadeiro. É preciso muito cuidado, é preciso muita unção, é preciso fruto, porque quando a gente é humilde em aceitar a verdade, a gente vai sempre ouvir do Espírito Santo. Isso aí que você é por dentro, ainda não está acontecendo por fora, por causa da sua incredulidade. É a verdade, amados. Então, quando você ama um inimigo, você está trazendo luz sobre as trevas daquela situação. Luz de Deus. Jesus já resolveu, Jesus já foi moído no seu lugar. Você precisa crer. A hora que a luz vem, amados, a Bíblia garante, as trevas saem. Se a pessoa vai decidir ir com as trevas ou permanecer na luz, não é nossa responsabilidade. Mas assim, eu estou falando aqui sobre ser um condutor, um canal, um profeta do reino para essa nova natureza que está em desenvolvimento. Para borboletas que estão aprendendo a voar. E aonde elas estão voando, você tem unção para falar. Com eficiência. Essa ferida cura. Quando você ama um inimigo nesse lugar, o reino avança. Mas por causa dos falsos profetas, o que são falsos profetas hoje, amados? São pessoas que falam por uma conveniência, por uma falta de instrução da verdade, da simplicidade da fé, aquilo que os homens querem ouvir. Dá um testemunho muito simples aqui para os irmãos que talvez não saibam, para os irmãos que estão nos ouvindo. Não sei quantos sabem, mas o nosso lugar aqui é pago por um único irmão o aluguel. Nunca pedi. Nunca. Porque eu preciso voar naquilo que a Bíblia diz. Aquilo que Deus levanta, Ele banca. Vamos manivelar. Sabe quantas vezes já preguei, tenho certeza, que talvez eu tenha machucado essa pessoa? E vai ser assim até o fim. Inúmeras. Sabe quantas vezes Satanás já falou comigo? Olha, mas cuidado, porque vai que ele desagrada e vai com os outros. São provas. Desde quando a gente começou aqui, eu e minha casa só estamos permanecendo com uma dignidade de vida por causa de um único irmão também, que Deus levantou para cuidar de mim. Que nem no nosso meio estava na época. E igualmente, às vezes, nós temos
divergências saudáveis. Paulo diz, é importante que vocês tenham diferenças de visões, para que vocês, em maturidade e humildade, se sujeitem ao Espírito para que ele traga a luz. Ó, ele está certo e você não. Você se sujeita e o corpo avança. Mas eu não posso começar a me blindar num sistema de falar aquilo que é conveniente para aquilo que Deus está fazendo. É Ele que faz. Se o aluguel se for, ou se a provisão que está cuidando de mim se for, Deus tem que levantar outra pessoa, amados. Simples assim, eu preciso confiar nisso. Agora o falso profeta não, ele se enreda num sistema e aí ele está preso. Aí ele não pode pregar aquela cura que vem do Espírito para sempre na vida daquela pessoa, porque vai trazer momentaneamente uma tristeza talvez naquela alma, mas que vai levá-la para além. É obra do Espírito Santo. Então o falso profeta, ele dá aquilo que as pessoas querem. O verdadeiro dá Cristo, luz. E Deus se agrada com isso. Quer ver o reflexo disso nos dias de hoje? Abram, por favor, Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, verso 21. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo luz, amados, sobre essa condição que nós um dia estávamos na velha natureza. Como que a velha natureza funciona? Como que alguém religioso, firmado na justiça própria, no que faz, seguindo o mundo, funciona? Diz assim a palavra no verso 21 de Romanos 2. Tu, pois, que está ensinando a outro, a ti mesmo não ensinas? Tu que está pregando que não se deve furtar, furtas? Tu que está dizendo para não se adulterar, adulteras? Tu que dizes estar abominando os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que na lei te vanglorias, através da transgressão da lei desonras tu a Deus? Verso 24, porque o nome de Deus por vossa causa é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Você está ensinando que você é uma borboleta? Você é uma borboleta agora, voa, você tem que voar. Mas você não voa, diz o apóstolo Paulo. Você está ensinando que não se deve adulterar. Ele está fazendo um contraponto aqui, irmãos, da lei, que eram mandamentos, regras, que só poderiam ser compreendidos na mente, mas que são coisas espirituais. Você está falando que não se deve roubar, mas você rouba? Quando alguém naturalmente lê lá o mandamento, ó, você não roubarás. Mas a velha natureza, funcionando na religiosidade, rouba. A pessoa pensa assim, ó, não roubar é não passar ninguém para trás. É não meter a mão naquilo que não é meu. Não roubar é você não tirar de Deus a glória dele na sua vida, em tudo aquilo que você vive. Quando que eu roubo a Deus? Todas as vezes que eu recorro a algo natural, ao invés de descansar no Espírito, na fé, para que ele se manifeste. Eu estou tirando dele a oportunidade de aparecer mais na minha vida. Então você está ensinando para não roubar fora, mas você rouba por dentro. Você está ensinando para não adulterar. Ó, não adulterem. Adultério. Você está em adultério, irmão? A religião vai dizer. Existe, amados. No púlpito, talvez. Com certeza. Pastores que estão em adultério com as esposas. Vira e mexe, sai um escândalo aí. Mas tem também um religioso que ele nunca traiu a esposa. Nunca. Então ele diz assim, ó, então eu não adultero. Paulo diz, você adultera, por quê? Porque está falando de Cristo e a igreja. Você fala para não adulterar, mas em qualquer decisão que você precise ter, ao invés de você buscar no seu marido a resposta, a semente,
a palavra, que é Cristo, você recorre ao homem. Adultério. Tudo isso por quê? Por causa de falsos profetas que estão falando, vivendo, pregando de lugares aos quais eles não estão no Espírito ainda. A ti mesmo não te ensinas? Como é que eu ensino a mim mesmo? Simplesmente me sujeitando ao Espírito Santo nas práticas espirituais. Porque essa tendência de falar daquilo que não se vive é uma característica de uma alma ainda não sarada, amados. Simplesmente isso, somente isso. E por causa disso, verso 24, o nome de Deus é blasfemado. Olha a realidade triste aqui. Isso dói na gente, na nossa incredulidade. Todo mundo aqui tem incredulidades ainda que precisam ser arrancadas. Todos. Uma vez que eu nasci de novo, eu tenho acesso dentro do meu espírito a uma fonte inesgotável de tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, para transbordo, para alcançar agora os ímpios. Deus quer salvar todo mundo, segundo a palavra dele. Amém? Mas essa aceitação de falsos profetas, que falam aquilo que o mundo quer ouvir, que crescem em seguidores, que postam alguma coisa, nossa, mas é um comentário atrás do outro elogiando. Eu não estou dizendo com isso, amados, que um verdadeiro profeta ele tem que gerar aversão às pessoas, tem que ser odiado. Não é isso. Mas existe uma diferença entre você viver algo ou falar algo de Deus e alguém que é morto no espírito entender e aplaudir. Não tem nexo isso. Quando você vai se desenvolvendo por ação da graça de Deus em você, as pessoas que fazem parte do seu chamado, do seu galardão, elas vão ser atraídas, inevitavelmente. E as que não fazem parte, amados, naquele momento talvez, elas vão ser afastadas. Está tudo bem. Agora, não é comum, diz Jesus, ai de vós, todo mundo gosta de você? Tem algo errado aí. Por quê? Porque já faziam isso com os falsos profetas no passado. Nós, se nos sujeitarmos ao Espírito Santo, ele vai nos levar a ser, na prática, a nova natureza por fora. Para quê? Para quê, meu querido? Num capricho. Não, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Essa é a ousadia que às vezes traz sobre aqueles que estão procurando viver nesse lugar, uma necessidade de coragem. É verdade que você acredita que para Deus manifestar cura na sua vida, você precisa de qualquer coisa do mundo? Aí você vai testemunhar. Irmãos, o ímpio olha isso e fala assim, não, muito obrigado. Eu também posso pagar esse tratamento. Também posso comprar esse médico. Também posso tomar esse remedinho. Para qualquer coisa que seja. Diz que Deus curou, mas olha lá no especialista tal. Percebe? Não há condenação sobre nós, mas há uma luz de um Deus que está dizendo para nós cada dia mais nesse lugar, eu sou Deus e a minha palavra é a verdade e eu estou desejoso de manifestar a minha glória em toda a sua existência nesse lugar. Porque a hora que um ímpio, que eu amo, que nesse momento está sendo o seu inimigo, porque ele vai te dar um conselho para o mundo, ele vai te levar para o médico, ele vai te levar para o banco, ele vai te levar para um coaching, ele vai te levar para ele mesmo, ele vai te vender os passos. Esse é o inimigo. Mas na unção do Espírito você vai amá-lo, através desse relacionamento que você tem com o Espírito Santo, para arrancar ele de lá com o fruto que eu vou gerar em você.
Meu pai na fé ele falava muito isso nas pregações. Ah, pastor, você está me ofendendo. Não, eu tô te curando. Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 27, se não me engano, não precisa abrir, amado, só para não falar besteira aqui. Provérbios 27, 5, se eu não me engano. Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Agora, precisa de coragem para ser alguém que repreende em amor, pelo Espírito, quando ele te guiar a falar algo. Porque vai gerar alguma coisa ali. Talvez imediatamente uma conversão genuína, talvez um afastamento temporário, talvez um afastamento permanente. Não importa, eu estou aqui para agradá-lo. E se na boca de Jesus sair uma espada afiada, na minha também, em nome de Jesus. Pelo Espírito, naquilo que eu estou aprendendo a funcionar como nova natureza. Porque na nossa vida, eu profetizo que tudo aquilo que Jesus comprou, nós vamos possuir. Em cada área do seu ser, em cada momento da sua vida, a glória de Deus vai ter peso e Deus não será blasfemado. Porque nós precisamos amar os inimigos. Eu dou muito exemplo às vezes ofende as pessoas. Me perdoem, irmãos, me perdoem. Me perdoem. Mas colocar um adesivinho no carro foi Deus que me deu. Depois de você se sacrificar a família inteira por 5 anos, um financiamento, ter pago 5 carros, foi Deus que te deu. Deus tem alguém na sua casa, no seu vizinho, na sua empresa, que tem um chamado para ser acordado para o reino, e ele também vai precisar de um carro. E Deus quer dar. Só que eu não aprendi a receber. Eu estou falando que Deus dá. Deus me deu, viu? Deu, me conta. Ah, ó. Muito sacrifício. Não, muito obrigado. Blasfêmia é simplesmente você desconfigurar, diminuir, banalizar o nome, o caráter, o poder e a glória de Deus. A religião faz isso a rodo, amados. Por quê? É algo assim proposital? Não, amados. Os nossos irmãos e nós estamos ainda presos numa religiosidade, nós temos uma boa intenção, mas a nossa alma ela precisa do Espírito Santo para sair desse lugar. E aqui, todas as vezes que essa luz vem, antes de nós entrarmos num lugar onde o nome de Deus não é blasfemado e onde a glória dele enche mais a nossa casa, vai acontecer uma coisinha chamada tristeza. Alguém que gosta de ser contrariado, corrigido? Eu não gosto. Se os irmãos gostam, amém. Põe a mão na minha cabeça aqui e transfere essa unção, porque eu ainda não cheguei nesse lugar. Não existe fortaleza. O que é uma tristeza? É uma fortaleza que foi construída na sua crença. De repente o Espírito Santo vem com uma dinamite e fala assim, eu vou derrubar. Aí a sua fortaleza diz assim, aleluia, pode derrubar, Senhor. Tudo que eu queria era cair. Não, irmãos, vai ser ruim nas emoções. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, agora abram, por favor. Capítulo 7, verso 10. Diz assim o apóstolo Paulo. Porque a tristeza, segundo o modo de Deus, algumas versões vai dizer, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo, a morte, opera. Vamos destrinchar isso aqui é importantíssimo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, a tristeza, o que é tristeza? É todas as vezes que uma fortaleza
na nossa crença, no nosso modo de pensar, e que muitas vezes está sustentando algo na nossa vida, recebe um avisinho do Espírito Santo, isso aí vai cair. Não é por aí. É triste, irmãos. Por isso que a nossa batalha não é contra pessoas, é contra principados, contra os espíritos que estão mantendo as pessoas presas no lugar de falsidade, que na maioria das vezes não é agora que a coisa fede, desculpando a palavra. É lá na frente. O irmão falou aqui semana passada, acho que talvez, não sei se foi quarta-feira, a porta ampla, né? O mundo, amados, tem soluções temporárias para quase todas as coisas. Então não precisa se exercitar esse músculo espiritual. Vai ali em tal lugar, vai ali naquele sistema, vai ali no homem, ele tem a solução. Aí você compra. Aí a vida vai passando. Aí você vai comprando. No mundo. Saídas. Até que um dia algo além da sua capacidade e da do mundo se levanta para você romper. E aí? Aí para Deus é a mesma coisa, eu já resolvi, assim como eu tinha resolvido todas as outras coisas que você, ao invés de se sujeitar ao meu espírito, orar em línguas para que você fosse renovado por dentro, simplesmente cresce e recebesse, negligenciou, é a mesma coisa. Mas você consegue agora acreditar que já aconteceu? A maioria das vezes não. E aí eu ponho na conta de quem? Eu sou um pastor, um falso mestre que resolveu agradar homens, falando aquilo que eles querem ouvir, por não confiar que o Espírito Santo é Deus para levar aquilo que ele quer fazer além, para manter aquilo que ele está fazendo até o fim. E aquilo caiu. E agora? O que eu faço? Põe na conta daquele que não tem nada a ver com isso. Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas, amados. São mistérios. Deus recolheu. Talvez isso aí, que você tanto quis e buscou, não é para você. Deus tem os seus desígnios. Aí vem um monte de blá 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 para confortar uma revolta por dentro de alguém que foi enganado. Nesse lugar, nós não vamos negociar isso. E isso não significa que aqui somos perfeitos. Não. Somos tão merecedores do inferno quanto os ímpios. E somos tão carentes da graça de Deus que nos leva até a ousadia quanto qualquer um aqui. A verdade é, seja desse púlpito ou nessa cadeira, ou não importa. Deu ruim, seja Deus verdadeiro. Eu não consegui crer. Ponto final. Simples, amado, sem condenação. Mas nós não vamos permitir que o nome dele seja blasfemado. O quanto nós conseguimos ser levados pelo Espírito Santo, além, nas profundezas, na glória, aleluia. Mas essa tristeza que é essa fortaleza, percebendo que ela vai ter que ser desestruturada, destruída para a construção de uma nova crença, a Bíblia diz, segundo Deus, isso é bom para arrependimento, para salvação. Na LTT está assim, ó, a tristeza, segundo o modo de Deus, que Deus usa essa situação, na situação que se levantou que você não queria. Você precisa dar um jeito agora. Segundo Deus, essa tristeza, como é que é a tristeza segundo Deus? Já resolvi. Mas por que eu não estou vendo? As minhas mãos. Porque você não crê. Me ofendeu. Não, amados, ofendeu a sua alma num lugar onde ela não foi renovada. Porque se você nasceu de novo, o teu espírito cresce um pouco mais. Opera arrependimento, metanoia, e a LTT diz assim, ó, para dentro da salvação inarrependível, está escrito. Quando o Espírito Santo consegue usar essa contrariedade na sua alma,
Quando que ele consegue? Quando você continua sendo humilde e entender que Deus é Deus, a palavra é a verdade, não importa o que eu estou vendo, o que ele dizer, e não importa o que custe, eu vou me entregar nas mãos dele para que ele queime em mim tudo aquilo que é Adão, para que eu entre na experiência. A hora que ele consegue colocar você aqui, a Bíblia diz, não tem mais volta. Você nunca mais volta lá. Inarrependível. É um arrependimento irreversível. A borboleta nunca mais volta a andar. Nunca mais volta para o casulo. Nunca mais. Mas a tristeza, a mesma situação, segundo o mundo, opera a morte. Morte do quê? Eu vou morrer? Não, amados. De novo, conceitos rasos, né? Vamos trazer a luz aqui. Morte é a ausência da vida que vem do Espírito. Eu estou numa situação, não tenho tempo e nem quero me entregar ao Espírito Santo. Preciso da solução para ontem. Não precisa, é um engano das trevas. Se você tem algo que precisa cuidar, se você tem algo que precisa ser gerenciado, em paz, faça, mas a resposta está no quarto, no tempo com Ele. O mundo, como que ele vai te odiar? Segundo o que Jesus disse, te dando a saída no homem. No banco, no médico, no coaching, por aí vai. Com isso, ele gerou o que em você? Morte. Mas eu estou vivo ainda. A ausência da glória de Deus nessa área. Isso para Deus é morte. A ausência de você experimentar a Zoe, aquilo que vem de Deus, que quando se estabelece aqui, não traz mais sobre você carga em sustentar. Que pode culminar numa morte física do corpo, mas não necessariamente é essa morte que está falando aí. Então, quando essa tristeza vem, olha que palavra que quase nunca é pregada. Eu nunca vi, amados, nunca vi. Quase nunca, né? Eu nem procuro mais hoje em dia isso. Os grandes pregadores falar sobre tristeza. E eu nunca vi, procura na sua Bíblia, uma menção da palavra felicidade no Novo Testamento. É a alma. O que é tristeza? Alma. O que é felicidade? É a alma também. O fruto do Espírito não é felicidade. O fruto do Espírito é alegria. Para entrar na alegria, a sua alma vai precisar passar por um processo de santificação. Isso vai gerar vida de Deus em você. E de fé em fé, esses ciclos vão se fechando para sempre. E quem olhar vai dizer, há Deus nesse lugar ainda. Deus é Deus na vida dessa pessoa de verdade. Não há espaço, não há margem para eu atribuir crédito a nada nem a ninguém, a não ser ao Espírito Santo na vida dessa pessoa. E até aquilo que ela fluiu, que ela fez, foi obra dele nela por dentro, por causa da graça de Deus. Então a tristeza é o verdadeiro profeta que vem dizer que você precisa se entregar ao Espírito Santo para ser renovado. É uma vida de cruz. Outra coisa que, né, podemos aqui tentar filosofar. A nossa vida inteira nesse processo vai passar pela cruz. Não como Jesus. A dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, o padecimento dele foi real, físico. E a Bíblia diz que para nós hoje foi dada a graça não só de crer nele, mas de padecer com ele. Olha que loucura. Já viu alguém pregar isso para você? Você é chamado para padecer junto com Jesus? Essa pessoa está tirando de você a oportunidade de você entender, ou pelo menos se interessar, pelo que é esse padecer.
Porque lá na frente vem uma situação que você não consegue romper, olha o padecimento aí. Não, irmãos, padecer não é deixar de pegar aquilo que Jesus resolveu. Padecer é você momentaneamente sofrer nas suas emoções um processo de faxina que vai te deixar chateadinho talvez por um tempo, mas para que a glória de Deus consiga passar aqui e te dar aquilo que você já é por dentro. Então o verdadeiro profeta, ele vem desse lugar, ele te leva para o Espírito, ele te fala da verdade, ele vai te machucar, mas pode preparar. Cedo ou tarde, ele vai te lapidar. Assim como o apóstolo verdadeiro, assim como o mestre verdadeiro, assim como o evangelista, assim como o pastor. Para quê? Para que a gente seja aperfeiçoado. E a gente viva na prática o que está lá em Romanos. A gente vai encerrar aqui, capítulo 8, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo, o Espírito Santo, testifica juntamente com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos aí é bebês. Nasci de novo. O que eu sou? Um bebê espiritual. Teknon no grego. Amém? Então o Espírito Santo ele vai testificar, você já é filho. Um bebê, ele já tem todo o potencial encapsulado nele de tudo que ele é como ser humano, só precisa ser desenvolvido. Não fala direito, só suja a fralda, esses somos nós no começo da jornada. Deus troca a sua fralda até o fim, se você quiser permanecer aí. Mas o prazer dele, o que vai agradar a ele, é que você se entregue para o Espírito Santo, para que ele te leve a ser alguém desenvolvido, aperfeiçoado. Mas o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito. Você é filho agora, pronto, está feito. Verso 17. Ora, uma vez que somos filhos, então somos herdeiros também. Herdeiros em verdade de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Tudo é do Pai. E a Bíblia diz: tudo que o Pai tem é meu, Jesus disse, que Ele me confiou. A gente é herdeiro de Deus através de Jesus, não através de Adão. Verso 17, continuando. Uma vez que é certo que juntamente com Ele estamos padecendo. Olha o sofrimento aqui. A fim de que também juntamente com Ele sejamos glorificados. Porque reconheço como certo que não dignas são as aflições desse presente tempo de ser comparadas com a glória a ser reveladas em nós. Porque a ardente expectação da criação aplicadamente espera pela manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos aí agora é ruiós. Maturidade. O que é padecer juntamente com Cristo? É ficar patinando na pobreza? É ficar patinando numa doença? É ficar patinando numa crise? É ficar patinando em algo que Ele resolveu? Não, amados. Padecer juntamente com Ele é permitir que o Espírito Santo nos desconstrua por dentro, nos contrariando, porque a gente tem que confiar que aquilo que Deus tem é melhor. A soberba, ela se fecha aqui. Não, eu sei fazer, eu sei resolver. Ou pior, a soberba, ela entra num lugar mais grave ainda, meu querido. Deus não me deve nada. Não, Jesus morreu para que você tivesse acesso a isso. Não, eu sou humilde, Deus não deve nada. Não deve mesmo, mas Ele já resolveu. Ele escolheu te amar. Ele escolheu moer Jesus para te dar tudo. E você vai ser soberbo de não querer assumir isso para você? Para manifestar o nome dele no mundo? Soberbo. Então padecer com Cristo é passar esse processo de edificação que a gente ensina nesse lugar.
Padecer com Cristo é ser agora transformado por dentro, para que agora juntamente com Ele a gente seja glorificado. Padecendo no original, ele dá um entendimento assim, ó. O que é padecer? É a transição de um lugar ruim para um lugar bom. Já ouviu falar que crescer dói? Até crescimento físico, né? Eu lembro quando eu era criança, quando você começa a dar uma esticada, os ossos dói tudo, irmãos. É uma dor no osso. Então o crescimento, a maturidade, esse aperfeiçoamento, ele é de certa forma desconfortável para as nossas emoções, para a nossa alma que ainda quer fazer, se manter no governo. Mas não tem nada a ver com você sofrer de misérias que Jesus já resolveu. Esse padecer é ser amoldado agora por dentro à imagem de quem você já é no Espírito. Ou melhor, você será moldado na maneira de pensar, na sua mentalidade, a quem você já é por dentro no seu espírito. Agora, o Cristo que você é no espírito, por obra dele, foi transferido para a sua alma. Agora, a mente de Cristo está aqui, obra do Espírito Santo, mediante a nossa decisão e permissão, em permanecer orando em línguas, em permanecer meditando na palavra, e piriri, pororó. Precisa pregar isso aqui incansavelmente. Agora isso vai vir à existência, porque é certo que nós seremos com Ele glorificados agora. Saúde de Deus, glória. Depende do quê? Nada. Uma família gloriosa em Deus, depende do quê? De nada. O ímpio, amados, ele vive o inferno na terra. Porque um ímpio, como a gente falou semana passada, não é uma ofensa, é simplesmente alguém que não ainda encontrou a salvação em Cristo. Ele tem família, meu irmão. Ele tem sonhos, ele tem filhos. Que ser humano existem sim, mas são poucos. A maioria do ser humano, ele quer o melhor para os filhos. E ele traz sobre ele essa responsabilidade em gerar, em manter, em deixar as coisas. Isso não é a nossa vida, meu querido. Nossa vida está escondida em Deus. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai sendo glorificado, diz a palavra, que essas coisas se sustentam pela glória de Deus, a responsabilidade dele. Como que vai ser a vida dos meus filhos daqui a 30 anos? Glória a Deus, eu não sei, eu não quero saber. Ele garante que se nesse caminho, se eu andar nesse espírito, se eu mortificar as minhas obras, ou seja, eu vou deixar de fazer para aprender a receber, tudo isso vai ser construído numa vida gloriosa. E vai culminar na onde? Verso 19, para a gente encerrar. A ardente expectação da criação. Olha os ímpios aqui. Quem é a criação? Todo aquele que ainda não passou pelo novo nascimento. Ele ainda é uma criatura de Deus, ainda não é filho. Ele está fazendo o quê? Ele está te assistindo, sem você perceber. Porque dentro dele, ele sabe porque sabe, mas nem ele sabe que ele precisa desse lugar. Então, de alguma maneira, a graça de Deus coloca ele para te focar. Para que no momento certo, a glória de Deus brilhe aí e ele seja atraído para a vida, para sempre. Então, a criação está gemendo, aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra manifestação é apocalipsis, no grego, que vem de apocalipse. Significa o quê? Revelação, tornar manifesto, revelar. Resumindo, mostrar nas suas realidades aquilo que você é por dentro no Espírito. É isso que o mundo está aguardando. É para isso que nós somos chamados. É óbvio que a hora que a glória de Deus pesa em cada área da minha vida por causa da obra de Jesus, mediante a minha entrega ao Espírito Santo,
eu entro num viver de paz, de alegria. Isso é óbvio, amados. É óbvio. Mas o propósito é o amor. É eu me tornar alimento, resposta. Então, esse lugar, meu querido, inegociável para nós, onde a voz profética do Espírito Santo é anunciada, ele sim vai trazer, em alguns momentos, um conflito, um confronto, onde nós ainda estamos firmados na sabedoria terrena. Não se engane, é triste ser contrariado. Assim como é triste e doloroso passar por um tratamento no mundo. Você está falando de saúde física? Não, estou falando de qualquer tratamento, amados. Você quer prosperar? Os coaches vão dizer, coma o mínimo possível por 10 anos, invista tudo, viva pão e água, não saia mais, corte isso, corte, que você vai prosperar. Isso não é prosperidade do reino, amados. Isso é gostoso? Mas a pessoa se sujeita, passa pelo processo e chega num lugar de glória humana. Tem prazo de validade. A proposta do Espírito Santo não é essa. Não se engane, Adão vai ter que sair de você, mas é uma obra minha, não se preocupe, continue se entregando, continue me liberando dentro de você. E deixa eu te levar. Porque a hora que eu manifestar o que você é por dentro, o mundo vai ver. E a expectativa ardente dessa palavra, as pessoas estão desesperadas te assistindo, sem você perceber e sem eu perceber. Então, nesse lugar, amados, nós vamos manter essa fidelidade com a palavra de Deus, a altura que ela é, a simplicidade que ela é, e qualquer problema que não deve jamais trazer condenação para nós, de não estarmos ainda fluindo, é simplesmente um chamado do Espírito para que Ele nos revele por dentro que aquilo já aconteceu. E aí é inevitável você pegar para frutificar e para alimentar uma geração caída. Nós somos profetas verdadeiros. A partir de hoje, aonde você passar, cada vez mais, creio que os irmãos já estão, cada um na sua dimensão, no seu tempo, já experimentando isso, mas eu creio que o Espírito Santo quer potencializar, deixar a gente um pouco mais sensível a esses momentos que parecem ser simples. Só fui comprar um pão, só fui no açougue. Se você começar a inclinar os seus ouvidos naturais e se inclinar por dentro ao Espírito Santo, você vê cada oportunidade que a gente perde e nem percebe. É dor daqui, é notícia lá, é o que vai dar ruim ali. E aonde você já está batendo asinha, abra a boca e assista a obra do Espírito Santo acontecer através de você. Amém, queridos? Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra.